Olá, alunos do sexto ano, estamos aqui mais uma vez. Estamos na terceira semana do nosso PET de Geografia, hein? E hoje estamos na página 49 da nossa apostila e vamos falar do seguinte tema: as transformações das paisagens rurais, que é o campo, e urbano-industriais, né? No caso, a cidade já industrializada. E a gente vem falando ao longo dessas 2 semanas daquela questão das paisagens. Paisagens naturais, aquelas que têm predomínio de elementos naturais, aqueles elementos que não foram alterados, modificados pelo ser humano. Ao contrário dos elementos culturais, né? A paisagem cultural, aquela que já foi modificada, alterada pelo ser humano, quando o ser humano constrói coisas ou simplesmente modifica alguma coisa na paisagem. Sabiam que essa paisagem também, no caso da cultural, ela pode ser chamada de espaço geográfico? Então, o espaço geográfico é exatamente esse espaço que nós vivemos e que ele está sendo transformado pelo homem. E uma outra coisa, não é porque um espaço foi modificado que ele vai continuar sempre desse jeito. Pelo contrário, mesmo o espaço geográfico, mesmo essa paisagem cultural, ela pode ser modificada novamente. Já aconteceu com vocês de irem numa cidade e voltarem lá depois de alguns anos e ela estar bem diferente. Novas casas, novos prédios, as ruas modificadas. Pois é, o ser humano faz isso mesmo com as paisagens culturais, elas continuam se modificando. E algo importante disso é a questão do trabalho humano. O trabalho humano é muito importante na paisagem cultural, porque é o trabalho humano que vai fazer essas modificações. E ao longo dos anos, o ser humano vai aprendendo novos trabalhos, vai aprendendo novas técnicas, vai descobrindo novos instrumentos, novas ferramentas, e isso vai fazendo muita diferença. Então, de repente, uma paisagem que já havia sido alterada, ela continua sendo alterada porque o ser humano descobriu uma nova técnica, uma nova máquina, e as máquinas elas modificam mais ainda do que quando o ser humano usava apenas trabalhos manuais, né? Usavam aquelas ferramentas mais simples. Então, quanto mais o trabalho humano ele se aperfeiçoa, ele se desenvolve, mais as paisagens vão sendo alteradas. Então, essa é a importância das técnicas humanas na hora de fazer um trabalho, ok? E além desse nosso vídeo, tem também um link do YouTube que vai aparecer aí para vocês, que é muito importante para fazer as atividades de hoje, ok? Então vamos lá no finalzinho da página 50. Você já assistiu o vídeo do YouTube, né? Qualquer coisa você dá uma pausada nesse nosso vídeo e assiste lá primeiro, tá bom? E agora sim, vamos começar a nossa atividade? Lá no final da página 50, vejam comigo a questão número 1. As sociedades transformam as paisagens natural em cultural de diferentes modos. A transformação do espaço natural em espaço geográfico é de todo ruim para as pessoas e para a natureza? Explique os pontos positivos e negativos dessa relação entre homem e natureza. Então, essa história do ser humano modificar a paisagem, a natural, ela passa a ser cultural, isso é ruim ou é bom para a natureza? O que você acha disso? Explica direitinho. Ou ela tem partes boas e tem partes ruins? O que você acha? Vamos para a atividade 2? Você agora vai ter que observar a obra chamada O Subúrbio. Ela é de Ayrton das Neves. E ao olhar essa obra, esse quadro, você vai responder as perguntas A, B e C. A letra A diz o seguinte: sabendo que a paisagem geográfica é definida pela geografia como o domínio do visível. Então, toda paisagem é aquilo que a gente enxerga, aquilo que o nosso olhar alcança. Isso é paisagem geográfica. E que ela tem elementos naturais e culturais. Descreva quais os elementos naturais e culturais vistos nessa paisagem. Então, nessa obra aí que a gente está vendo, na questão número 1, você vai dizer na letra A quais os elementos naturais e quais os elementos culturais você está vendo nessa obra, ok? Vamos para a letra B. O espaço natural se torna um espaço geográfico no momento em que a ação humana se modifica. A modifica. Que tipos de alterações são vistas nessa imagem? Então, depois que ela virou paisagem cultural, porque essa paisagem que nós estamos vendo na obra é cultural, não é? Então, que mudança, que alteração que o ser humano fez nesse lugar que você percebe só de olhar nessa obra? Vamos para a letra C. Em que parte do nosso município, no caso Cabo Verde, você percebe esse contraste, essa diferença em casas e apartamentos? Ou no nosso município não tem isso? Uma região só de casas, uma região só de apartamentos, igual aparece aí na obra? Tem isso em Cabo Verde? Ok. Agora, para responder a 3, a 4 e a 5, vocês vão precisar olhar essa figura. Prestem atenção que ela tem o momento A, momento B e momento C. E olhem pela legenda, essas figurinhas, esses símbolos que mostram o que aconteceu com esse lugar.
Ok? Que tipo de alterações, está perguntando na atividade 3, você percebe nessa imagem? Do momento A até chegar no momento C, que alterações aconteceram? Ok? No exercício 4, por que aconteceu isso? Quais os motivos que as pessoas tiveram para transformar essa paisagem do que ela era na letra A até chegar no momento C? Por que vocês acham que o ser humano fez isso? Quais foram os motivos? Beleza? E vamos para a última? Atividade, então, de número 5. Explique os pontos positivos e negativos novamente. Então, tem a parte boa dessa transformação do momento A até o momento C? Vocês acham que só teve coisas ruins? Tem coisas boas também. Então, qual a parte positiva e negativa dessa mudança? Ok? Então, agora é mãos à obra. Tirem a foto assim que vocês terminarem. Mandem no meu zap, tá bom? Até breve.